Aula 29 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com OML, né? Tema da aula de hoje, desenvolvimento de software, parte prática, foco na etapa 5 do nosso processo de desenvolvimento. Muito bem, então aí está o nosso diagrama de atividades com o conjunto das etapas. Nós já trabalhamos na etapa 4. Né? Na etapa 4 nós então obtivemos o conjunto dos componentes, a definição do conjunto dos componentes, e os nossos diagramas de atividades foram alterados, né? Foram inseridas partições, cada partição representando um componente e cada partição com as responsabilidades daquele componente. Então agora, etapa 5. Muito bem, etapa 5, definição da interação entre componentes. Entrada da etapa 5. Os diagramas de atividades com partições que foram desenvolvidos na etapa 4. E saída da etapa 5, resultado esperado da etapa 5, diagramas de sequência explicitando a interação entre componentes, como aí coloco. Então a definição da interação entre componentes vai se dar usando o quê? Diagramas de sequência. Muito bem, vamos fazer isso com o nosso exemplo do pentágono, agora na interface da ferramenta. Só antes eu quero fazer uma observação, que eu já fiz no final da aula em que eu apresentei as etapas 5 e 6. A pergunta que eu estou fazendo é: dá para ter alguma ideia sobre acoplamento inadequado a partir dos diagramas de atividades? Bom, então nós dissemos, olha, quando nós chegarmos aos diagramas de sequência, que é a etapa 5, a partir dessa informação produzirmos a modelagem estrutural do nosso software, que é a etapa 6, nós poderemos constatar situações de autoacoplamento, que é algo indesejado e inadequado. Agora que eu estou perguntando aqui, abrindo um parênteses, eu falei disso no final da aula em que apresentei as etapas 5 e 6, estamos começando aqui a prática da etapa 5, eu estou fazendo essa pergunta no início. Então, olhando já para o resultado da etapa 4, para os nossos diagramas de atividades, e ali nós vemos parcialmente, não completamente, eu até fiz essa observação e deixei para tratar aqui nessa aula, da interação entre os componentes. A interação mesmo a gente vai ver nos diagramas de sequência. Mas já dá para ter alguma ideia de uma tendência, digamos assim, de autoacoplamento? E observa que no nosso exemplo do pentágono, nós estamos com a perspectiva de trabalhar com 3 componentes. Então, se nós tivermos, por exemplo, a perspectiva de todos apontarem todos, puxa, 100% do possível acoplamento seria algo indesejado. Será que a gente já consegue identificar esse tipo de coisa no diagrama de atividades? Então, vamos para a prática com a nossa ferramenta de edição. Vamos olhar, então, esse tipo de situação exemplificada lá e vamos partir para a produção dos diagramas de sequência. Então, vamos à ferramenta. Então, iniciando aqui com a nossa ferramenta, estamos no resultado da etapa 4. Então, etapa 4, produzimos os diagramas de sequência com partições, diagramas de atividades com partições, distribuímos as responsabilidades entre componentes. Eu mostrei isso para 2 casos de uso. O caso de uso colocar pedra e o caso de uso conectar. Isso aqui é exatamente o final da aula em que nós trabalhamos a construção, a modificação, melhor dizendo, dos diagramas de atividades com as partições. E nós vimos que nesse caso aqui do exemplo conectar, nós ficamos com um componente vazio. Então, o componente lógica pentágono não tinha nada para fazer nesse conectar, quer dizer, não tem nada de lógica de jogo na conexão ao servidor de NetGames. Muito bem. Então, o que eu dizia lá, bom, nós temos que tirar essas partições que estão sobrando. Se nós trabalhamos os diagramas de atividades, primeiro colocando todas as partições de todos os componentes, distribuindo, olha, se ficou algum sem responsabilidade, ficou, aí está, bom, vamos tirar. Então eu já estou com isso pronto, eu quero carregar aqui a nova versão, em que isso já parece feito. Muito bem, então aí está o caso de uso conectar com
aquela partição já removida, então apenas os dois componentes que participam. Então nós trabalhamos na etapa 4, eu mostrei em vídeo, estão todos feitos depois do vídeo produzido, mas nós trabalhamos aqui no colocar pedra, trabalhamos no conectar, e eu selecionei mais dois para nós trabalharmos aqui na etapa 5. O iniciar partida, que está colocado aqui, e o efetuar colocar pedra. Efetuar colocar pedra é um caso de uso invocado, observem aqui no destaque, de dentro do colocar pedra. Bem, nós vamos por partes. A ideia era a nossa discussão em torno do acoplamento, a discussão prévia em torno do acoplamento. Então, se eu começar a olhar aqui o conectar, que envolve apenas os dois componentes, componente interface usuário e componente interface servidor, evidentemente, esses dois componentes precisam estar conectados. Então, vejam, a interface usuário e interface servidor, esses dois componentes precisam estar conectados. Puxa, sobrou um terceiro componente, componente lógica. Se nós concluirmos que o componente lógica deve estar conectado aos dois, nós teríamos o acoplamento de 100%, alguma coisa que não desejamos, quer dizer, todos conectados a todos. Então, a nossa pergunta é o seguinte: puxa, já que esses dois aí precisam estar conectados, o terceiro componente, que é o componente lógica, será que é possível fazer com que ele se conecte a apenas um desses dois e não a ambos? Bom, vamos olhar o caso de uso colocar pedra. No caso de uso colocar pedra, o componente lógica está aqui no meio, e pela topologia, digamos assim, da organização dos componentes, ele parece que ele vai precisar estar conectado com os dois. Notem aqui, em relação ao componente da esquerda, o componente interface usuário, há claramente uma primeira invocação direta, digamos assim, isso vai aparecer no diagrama de sequência, e várias invocações aqui, há muitos vínculos entre os dois. Então eu diria assim, puxa, olha, componente interface usuário, componente lógica Pentago, olha, vão ter que estar conectados. Agora a pergunta é, será que o componente lógica Pentago precisa estar conectado ao componente interface servidor, aqui os dois do lado direito? Notem, opa, a gente tem esse vínculo aqui colocado, esses dois fluxos de controle atravessando. Será que eu conseguiria, digamos assim, desenhar isso de uma forma diferente? E eu diria que sim, dá para desenhar isso de uma forma diferente. Notem uma pequena variação que faria com que eu já não enxergasse vínculo entre esses dois componentes já nesse diagrama de atividades. Vou fazer a modificação. Olha, aqui que eu disse, aqui depois desse procedimento, efetuar colocação de pedra, que por acaso é o quarto caso de uso que nós queremos ver hoje, eu envio jogada para o adversário remoto, então quem faz isso é o componente interface servidor, e finalizo exibindo o estado do jogo na interface do usuário. Puxa, a ordem tem que ser essa? Não, a ordem não tem que ser essa. Eu posso, por exemplo, dizer que, olha, após efetuar a colocação de pedra, eu exibo o estado do jogo. E ao final é que eu enviarei a jogada para o adversário remoto. Mas só vou ter que fazer aqui uma manobrazinha, basicamente para dizer, olha, acaba que isso é digamos assim, indispensável. Se a gente pusesse o nó do final também aqui do outro lado, perfeitamente poderia ser dessa forma. Bem, o nó do final não está, digamos assim, não tem uma semântica específica, dizer, olha, o caso de uso acaba do lado esquerdo, o caso de uso acaba do lado direito. Bom, dá uma olhada. Quando nós fazemos essa pequena modificação no diagrama de atividades,
eu já não sou mais induzido a pensar que os dois componentes da direita precisam se comunicar, né? Eu posso pensar que, olha, como eu não quero, para não ter acoplamento excessivo, é que o componente lógica aqui do meio esteja conectado ao componente interface servidor aqui da direita, eu vou fazer desse jeito, e aí quem vai invocar o envio de jogada para o adversário remoto, que no caso é feito pela interface servidor, vai ser a interface usuário. Então, olha, ele exibe o estado da partida, supõe-se que aqui com o estado da partida ele conheça o lance que gerou esse novo estado, e ele envia esse lance, essa jogada, para o adversário remoto. Muito bem. Deixemos desse jeito então. Puxa, aqui aparentemente dá para trabalhar desse jeito. Ok, conseguimos poupar, digamos assim, a conexão entre esses dois componentes da direita. Bom, vamos olhar um terceiro caso de uso. Esse nós não trabalhamos lá na etapa 4, não explicitamente. Então, poxa, está feio. Então a ideia aqui é o seguinte, olha só. Quando nós analisamos esse caso de uso, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que está dito para fazer lá na etapa 4. Peguei os nodos originalmente colocados e saí distribuindo. A única coisa de excepcional que eu fiz, se a gente olhar o diagrama de atividades gerado lá na etapa 2, quer dizer, lembrando, etapa 1, modelagem de casos de uso, etapa 2, refinamento dos casos de uso com diagramas de atividades. Então, os diagramas de atividades sem partições foram criados lá na etapa 2. Na etapa 4, nós colocamos as partições. Então, se nós compararmos esse diagrama de atividades da etapa 4 com aquele da etapa 2, o da etapa 2 começava nesse procedimento que eu estou destacando aqui, acima à direita. E eu, na etapa 4, inseri esse procedimento, solicitar iniciar, porque eu estou dizendo que, olha, iniciar partida é um caso de uso que começa na interface do usuário. O usuário clica lá algum botão, uma opção de interface, dizendo, olha, eu quero iniciar partida. Aí sim, digamos assim, que acontece esse procedimento verificar-se conectado. Perfeito. Então, a rigor, fora isso, o diagrama é o mesmo. Aí nós olhamos para esse diagrama e perguntamos assim, puxa, será que essa modelagem está legal? No fim das contas, a ideia de quem tem o controle da execução. Então, olha, solicitar iniciar, daí passa-se para uma verificação de conexão, né? Se não está conectado, vejam, eu quero iniciar uma partida. Para iniciar uma partida tem que estar conectado. Se eu não estou conectado, eu notifico, olha, não está conectado. Se não está conectado, não pode iniciar a partida. Então seria o quê? Não dá para iniciar a partida. Muito bem. E aí, se eu estou conectado? Olha, se eu estou conectado, o próximo passo é verificar se a partida é em andamento. Então, qual foi a lógica? Olha, vamos pensar quem que tem a capacidade de avaliar se eu tenho uma partida em andamento. Bom, é o componente lógico que sabe disso. E aí o que acontece? Se eu tiver uma partida em andamento, ela deve ser encerrada. Então, seguindo a sequência colocada, observa, se a partida em andamento enviar solicitação de encerramento para o servidor, NetGame Server, e depois encerrar a partida localmente. Perfeito? E a partir disso exibir o estado do jogo. E se não houver partida, ou havendo partida ou não havendo partida, quer dizer, passando aqui por essa situação de ter que interromper a partida ou não, de qualquer modo eu chego aqui, e como último ato, enviar solicitação de início de partida ao NetGame Server, ao servidor. Cara, qual é a lógica disso aí? Quem está controlando o quê? Então, olha, esse caso de uso, levá-lo para o diagrama de sequência, e a gente vai fazer isso em seguida, olha, não está muito simples, né? Parece que o componente lógica aqui no meio tem necessariamente que estar ligado aos dois,
E lembrando a manobra que nós fizemos agora no colocar pedra aqui, né? A nossa intenção é que não tenha a conexão entre esses dois aqui à direita, né? Então, puxa, será que a gente consegue fazer com que não tenha ligação entre esses dois aqui da direita, né? Lógica, interface servidor? Bom, digamos assim, esse diagrama de atividades, ele me leva mais naturalmente, vai me levar, a gente vai ver isso, a um diagrama de sequência mais bem comportado, digamos assim. Com esse cara aqui, o trabalho vai ser um pouquinho maior. Mas eu não quero fazer isso já. Eu quero fazer uma outra discussão. Eu quero mostrar um outro caso de uso, que eu poderia ter mostrado lá na etapa 4, mas vou mostrar agora. Efetuar colocação de pedra. Aqui está efetuar colocação de pedra. Quando eu fui fazer a distribuição de responsabilidades entre componentes, as responsabilidades desse caso de uso, qual foi a minha conclusão? Olha, todas as responsabilidades de efetuar colocação de pedra são do mesmo componente, o componente lógica, tudo é feito pela lógica. Vamos entender isso melhor. Aqui no colocar pedra, a lógica está trabalhando, chega aqui nesse ponto, então aqui o procedimento mais abaixo aqui no componente lógica pentágono, é exatamente o efetuar colocação de pedra. E tudo que está previsto aqui nesse caso de uso referenciado, efetuar colocação de pedra, continua sendo feito pelo mesmo componente lógica pentágono. Então, quando nós caímos numa situação dessa, a pergunta é: vamos fazer um diagrama de sequência para esse caso de uso? E a resposta é não. Por quê? Esse caso de uso envolve interação entre componentes? Não. Esse caso de uso é tratado especificamente por um componente, um único componente. É a lógica interna de um único componente. Então, não cabe fazer um diagrama de sequência para ele. É a única situação em que isso acontece? Não. Então eu já deixei destacado aqui no diagrama de casos de uso. Então observem que todos esses casos de uso em amarelo são casos de uso em que acontece esse tipo de situação. Em todos eles, a responsabilidade é do componente interface lógica pentágono. Então, para esses 5 casos de uso, não faz sentido produzir diagrama de sequência. Então, produziremos diagrama de sequência apenas para esses casos de uso que estão no centro, que envolvem efetivamente interação entre componentes. Então, nós queremos ver a criação do diagrama de atividade. Desculpa, acho que eu andei falando besteira. Nós queremos ver a produção do diagrama de sequência. Então, repetindo, para o caso de eu não ter falado exatamente o que devia, produziremos diagrama de sequência para esses casos de uso centrais aqui e não produziremos diagrama de sequência para os 5 em amarelo. Por quê? Porque não envolvem interação entre componentes. E produziremos então esse diagrama efetuar a colocação de pedra, que está apenas para mostrar que não justifica. Então, na sequência aqui da nossa aula, produziremos diagrama de sequência do colocar pedra, que já havíamos visto, do conectar, que já havíamos visto, e do iniciar partida, que tem essa um tanto quanto confuso, digamos assim. Os outros dois, em relação àquilo que eu apresentei do passo a passo da metodologia, eu diria que está relativamente simples para gerar os diagramas de sequência. Esse aí eu diria que não. Bom, vamos aos diagramas de sequência então. Começamos então a construção do diagrama de sequência pelo caso de uso colocar pedra. Então aqui está o nosso diagrama de atividades, vemos aqui a participação dos 3 componentes. Eu já iniciei aqui o diagrama de atividades colocando então 3 atores. Então vejam, a nossa convenção, cada componente é representado por um ator. Eu já discuti essa convenção antes. Então nós queremos construir um diagrama de sequência, queremos construir a interação entre esses 3 componentes a partir do nosso diagrama de atividades. Muito bem, vamos começar do início. Então aqui no início, temos aqui o selecionar posição, que
em seguida tem o procedimento verificar partida em andamento no componente lógica. Muito bem, então o início é no componente interface usuário, aqui à esquerda. Então podemos pensar em colocar a mensagem inicial, invariavelmente uma mensagem achada, né? Então, uma mensagem achada aqui nesse componente, nesse primeiro componente. E para toda mensagem nós precisamos definir qual é a operação. Qual é a operação que vai rotular essa invocação aqui? Qual é a operação do componente? Bom, de cara isso aqui vai ser uma operação interna do componente, né? Componente com comportamento interno, há uma implementação de interface para o usuário. Nessa implementação de interface para o usuário, a pessoa do usuário foi lá e acionou um elemento da sua interface de usuário e eis que a coisa começa. Será que essa operação, eu chamaria essa operação de selecionar posição? Selecionar, até poderia chamar, não, olha, interface, você deve selecionar uma posição. Aí qual seria a semântica disso? Bom, a semântica de selecionar uma posição seria de colocar uma pedra, que é o nome do caso de uso. Então, ao invés de chamar a operação de selecionar posição, eu prefiro chamar essa operação de colocar pedra. Então, eu vou criar aqui no meu diagrama de sequência a primeira operação como a operação colocar pedra. Bom, então aí está. A operação colocar pedra, observa que nesse primeiro momento eu não estou preocupado com parâmetros, com retorno, que basicamente é uma identificação de operações. A gente vai ver que um pouco à frente nós vamos tratar isso com bastante cuidado, né? A questão de parâmetros, retorno, etc. Muito bem, então primeira operação, equivalente a isso aqui, ao invés de chamar de selecionar posição, eu preferi chamar de colocar pedra, que seria o nome do caso de uso. Muito bem. E aí? Bom, e aí o que acontece é que em seguida tem que ser feito essa verificação no componente lógica pentágono. Nota, agora tem uma sequência de procedimentos internos ao componente lógica pentágono. Verifico se a partida está em andamento. Se estiver em andamento, vou precisar verificar turno. Se for o turno do jogador, eu preciso avaliar se ele tem jogado em andamento. Se não tiver jogado em andamento, eu tenho que avaliar se a posição estiver ocupada. E se não estiver ocupada, quer dizer, tudo deu certo, digamos assim, cenário principal, muito bem, aí eu vou efetuar a colocação de pedra. Se alguma dessas situações não der certo, digamos assim, não me levar rumo ao cenário principal, o que eu faço? Bom, invariavelmente eu faço uma notificação lá na interface do usuário. Notem, 4 procedimentos, todos eles iniciando com o verbo notificar. Notificar alguma coisa. Notificar que alguma coisa não deu certo. Muito bem. Ok, perfeito. Vamos ver isso depois. Mas, puxa, será que faz sentido Evidentemente, tem uma invocação do primeiro componente para o segundo, do componente interface usuário com componente lógica pentágono. Será que faz sentido eu chamar a operação? Então, notem, vindo para cá, a consequência disso é que eu preciso ter aqui uma invocação. O componente, a interface usuário vai fazer uma invocação do componente lógica pentágono. Agora a minha pergunta é, puxa, será que eu vou chamar a operação de verificar partida em andamento? O que eu estou pedindo para o componente lógica fazer é verificar partida em andamento? Não, eu não estou pedindo para o componente lógica fazer isso. O que eu estou pedindo para o componente lógica fazer é exatamente colocar uma pedra. E ele vai seguir tudo isso aqui para lá no último procedimento, se estiver no cenário principal, efetuar a colocação de pedra, que é efetivamente o colocar pedra. Então eu não vou chamar a operação invocada do componente da esquerda para o componente lógica de verificar partida em andamento. Eu vou usar o mesmo nome que eu usei aqui. Então, a primeira operação, colocar pedra, a segunda operação foi exatamente se chamar colocar pedra. Então aí está. O componente interface usuário, ao ser
invocado a colocar pedra, ele está passando essa responsabilidade para o componente lógica pentágono. Estamos vendo aqui. O que o componente lógica pentágono faz? Notem, ele executa uma lógica interna, não é uma lógica interna simples. Mas o que nos interessa aqui é a interação entre componentes. Eu não quero tratar lógica interna de componentes. Me interessa a interação. Então, depois que o controle vem para o componente lógica, a partir dessa primeira passagem, que aqui está, olha, o componente interface usuário invoca a operação colocar pedra, o que acontece? Olha, o que acontece é que o componente lógica, ele ou invoca uma operação do componente usuário para notificar um erro, né, alguma espécie de erro, ou para exibir a lógica do jogo. Como nós representaríamos isso? Olha, o componente aqui dentro da execução do seu colocar pedra, ele vai fazer o quê? Precisamos de um... Ele tem duas possibilidades, né? Na última possibilidade, depois eu coloco aqui a condição. Eu estou começando pelo final, observa. E no final ele faz o quê? Olha, exibir o estado do jogo. Ok, exibir estado. Exibir estado, está ótimo. Vamos chamar a operação de exibir estado. Então eu quero chamar essa operação de exibir estado. Bom, aí está exibir estado, então a última coisa é exibir estado. E todas essas notificações aqui, em caso de não poder efetivamente colocar pedra. Bom, todos são notificar. Vamos dizer que isso aí, na verdade, é uma única operação notificar. O que muda é o parâmetro dessa operação. Eu vou notificar o quê? Vou notificar alguma coisa. Então, o componente lógica vai pedir para o componente interface usuário notificar algo. O que o componente lógica define como parâmetro. Então, vamos colocar aqui apenas uma invocação do que? De notificar, da operação notificar. Então aí está, lembrando que eu falei antes, eu estou abstraindo parâmetros. O que eu preciso tratar aqui é o que? São as condições, e as condições estão aqui colocadas. Partida, turno, note andamento, note ocupada, para eu chegar aqui. Então vamos agrupar essas condições aqui nesse diagrama. Bom, aí estão então as condições colocadas. Então na situação de cima aqui no nossa avaliação de condição. Então, o componente lógica pentágono, ao ser invocado a colocar pedra, ele vai avaliar o que? Se não tiver partida em andamento, ou se não for o turno do jogador, ou se já estiver uma jogada em andamento, ou se tiver sido escolhida uma posição ocupada, ele vai notificar um erro, invocar a notificação de um erro. E, caso contrário, else, ele vai então exibir o estado da partida, o novo estado da partida. Ok, muito bem. Voltemos aqui ao diagrama de atividades. Então fizemos tudo isso, falta o quê? Bom, falta apenas o enviar jogada para o adversário remoto. Ok? Muito bem, façamos isso. Então, como isso é feito, o controle está agora com o componente interface de usuário. Então, veja, se eu tenho a situação, voltemos para cá, se eu tenho a situação de uma jogada válida e eu exibi o estado do jogo, na sequência do exibir o estado do jogo, eu devo enviar jogada para o adversário remoto. Então, vamos vir para cá, isso vai ter que ser estendido para cá. Então, na sequência, o meu componente interface usuário
vai invocar aqui do meu componente interface servidor a operação enviar jogada. Então aí está a operação enviar jogada. O nosso diagrama está pronto? Não, o nosso diagrama não está pronto, está quase. Ele ainda tem um problema. Qual é o problema? O que acontece quando o servidor, o componente interface servidor, recebe essa invocação de enviar jogada? Ele se comunica com o artefato, vamos voltar lá para o diagrama de casos de uso, ele se comunica com o artefato externo, interface NetGame Server. Então este elemento aqui representa o quê? Eu tenho um elemento externo e o meu software precisa se comunicar com esse elemento externo. Então o meu componente vai precisar se comunicar com um outro artefato que não é um componente, mas é um artefato do software. Então eu preciso ter conexão para isso, eu preciso ter porto para isso. Então vamos criar, deixa eu criar aqui, vamos criar, não colocamos um novo ator, que é o meu artefato externo, isso não é um componente, vamos colocar aqui um estereótipo para deixar isso claro. E agora o que acontece? A consequência dessa invocação é que o meu componente interface servidor vai invocar a operação desse elemento externo, que, não por acaso, o nome da operação, essa reusada, porque já está predefinida, é exatamente enviar jogada. Então aqui está a operação enviar jogada e eu já coloquei também o estereótipo aqui nesse elemento, o estereótipo artefato, para deixar claro que esse elemento não é um componente, como os demais atores se referem a componente, mas se trata de um artefato de software, não um componente. Muito bem, então aí está o diagrama de sequência do caso de uso colocar pedra, que foi a evolução deste diagrama de atividades. Então observem algo que eu comentei quando eu apresentei a metodologia, como o diagrama de sequência tende a ser mais simples, mais enxuto, com menos elementos sintáticos, digamos assim, do que o diagrama de atividades, que quando a gente pensa em desenvolvimento orientado a objetos, a lógica é exatamente o contrário. Muito bem, vamos então passar para o conectar. Aí está, dois componentes. Eu também já deixei previamente criado o diagrama de sequência com dois atores. Muito bem, vamos colocar o terceiro ator aqui na história. Então aí está o terceiro ator, o artefato NetGame Server, chamei de interface NetGame Server. Não, vamos chamar esse artefato de NetGame Server para os dois diagramas. Muito bem, aí estão os três atores. Vamos para o diagrama de atividades, solicitar, conectar. Então, muito bem. Ok, vamos colocar a primeira operação, mesma história do anterior. Vamos chamar a operação novamente pelo nome do caso de uso, como nós fizemos aqui no colocar pedra. Vamos fazer igual no conectar. Então, primeira operação, conectar. Bem, conectar. E aí, próximo passo? Poxa, próximo passo é verificar se conectado. O que nós queremos fazer, afinal? Nós queremos passar a responsabilidade de conectar para o componente interface servidor? Sim, vamos passar a responsabilidade. Como é que nós passamos a responsabilidade?
não exatamente invocando verificar-se, uma operação chamada verificar-se conectado, mas passando a responsabilidade, quer dizer, invocando uma operação chamada conectar. Olha, a componente interface servidor, você agora deve conectar. Muito bem. Então, conectar. Aí está, conectar. Ok, o que o servidor, componente interface servidor faz? Bom, internamente ele verifica se está conectado, né? Se não estiver conectado, ele vai obter nome do servidor e nome do jogador. Então, para a conexão, eu preciso identificar o jogador e aqui servidor, aqui endereço de servidor ele quer se conectar. Muito bem. E aí, feito isso, ele vai solicitar a conexão e caso não já esteja conectado, olha, já está conectado, nada a fazer, simplesmente notificar que já está conectado. Muito bem. Então vamos deixar essa responsabilidade toda para ele, para esse elemento. Então esse elemento interface servidor deve fazer o quê? Internamente, e internamente não nos interessa. O que ele faz internamente para o diagrama de sequência não nos interessa. Mas internamente ele verifica se está conectado ou não. Se estiver conectado, vejam, eu peço para conectar, mas já está conectado, basicamente ele invoca uma notificação, digamos assim, de uma situação de erro. Vamos colocar isso aqui então, duas possibilidades. A partir da invocação de conectar, duas possibilidades. Já vamos cercar todos aqui, porque a gente sabe que vai envolver todos de qualquer modo. Então, eu tenho a situação o quê? Primeira situação, olha, já está conectado. Vamos colocar essas condições aqui. Muito bem, então aí estão as duas condições colocadas, ou estou conectado ou not conectado. No outro diagrama eu usei else, aqui na de baixo, poderia usar também. Só para ilustrar a possibilidade de fazer diferente, eu coloquei conectado, not conectado. Então, se eu já estou conectado, o que tem que fazer? Se eu já estou conectado, o que tem que fazer? Olha, notificar já está conectado. Então, essencialmente, aquela operação de notificar um erro que a gente já acabou criando lá no diagrama anterior. Observem, todas as operações que estão sendo inseridas nesse diagrama e no outro, em todos os diagramas de sequência, elas estão sendo criadas agora. Por acaso eu vou colocar a operação notificar, que já foi criada antes, mas se não tivesse sido criada antes, seria criada agora. Muito bem, então, aí está. Se já estou conectado, essencialmente notificar que já estou conectado, nada a fazer. Não é isso? Voltemos para cá, ok, notificar. E se já está conectado? Se já está conectado, eu preciso, o interface servidor precisa pedir para a interface usuário, para o usuário informar na sua interface endereço do servidor e o nome do jogador. Ok, muito bem. Então, criamos uma operação para isso. Muito bem, criei uma operação chamada informar nome e servidor, quer dizer, nome e endereço do servidor. Vai ter um retorno, essencialmente 2 strings, depois vamos ver como isso vai ser exatamente organizado, mas ok. Seria isso. Após isso, fazer o quê? Solicitar conexão a NetGame Server. Muito bem. Então ele vai fazer o quê? Olha, ele vai invocar do artefato operação conectar. Muito bem, aí está. Então ele invoca do artefato NetGame Server a operação conectar. E aí eu tenho a possibilidade de não estar conectado ou estar conectado. Ok. Então, a partir daqui eu tenho duas situações, que são o quê? Estar ou não estar conectado. Condição exatamente igual a essa. Vamos colocar essas condições. Muito bem, duas possibilidades, estar ou não estar conectado. O que eu faço em cada uma? Bom, se eu estou conectado,
o componente registra conectado, isso é operação interna, não aparece no diagrama de sequência, notifica êxito. Não conectado, ele vai o quê? Notificar o fracasso, notificar o motivo do fracasso. Bom, veja, notificar ou notificar. Então, eu faria o quê? Olha, aqui ele vai notificar e embaixo também notificar a mesma operação. Poxa, mas se é a mesma operação, como é que eu vou fazer? Ou eu invoco notificar ou eu invoco notificar. Não faz sentido. Ah, mas muda o parâmetro. Só que muda o parâmetro é condição interna, é comportamento interno desse componente. Então, tira esse cara daqui, não precisamos fazer nada de avaliação de condição. Tudo isso é comportamento interno. Então, ele basicamente notifica. O que ele notifica? Problema do comportamento interno do componente interface servidor. Então vejam, ao final ele notifica, aí está o notificar e ponto, né? Acabou o procedimento. Então aqui está, né, concluído também esse diagrama de sequência. E observem como esse diagrama de sequência também fica mais simples do que o correspondente diagrama de atividades, né? Vamos para o mais chato dos três que eu comentei, que seria o iniciar partida. No iniciar partida, a ideia da distribuição da lógica está bastante confusa, né? Então, iniciemos já com um diagrama de sequência com os atores colocados. Bom, então aí está o diagrama de sequência do iniciar partida, os três componentes e mais o artefato aí colocado. Vamos aos procedimentos. O que eu falei desse está confuso é o seguinte: quem faz o quê? No fim das contas não está claro quem faz o quê. Agora a gente consegue observar algumas coisas em comum, né, em relação aos que nós produzimos até agora. Iniciar partida é uma iniciativa do usuário do programa, lá na sua interface de usuário. Ele vai lá e clica algum botão, qualquer elemento de interface de usuário, dizendo que ele quer iniciar uma partida. Muito bem. Aí a nossa pergunta seria, puxa, quem controla isso? Observem que quando nós produzimos o diagrama de sequência do colocar pedra, na prática, quem controlou o procedimento, a lógica interna? Foi o componente lógica pentágono. Quando nós olhamos o conectar, quem controlou a lógica? O componente interface servidor. O componente interface passou a invocação, como no caso anterior, e ele controlou a lógica da conexão. O iniciar partida, nós vamos fazer a mesma pergunta. Na prática, quem controla a lógica? Iniciar uma partida, vejam, aqui há uma decisão a ser tomada, não é exatamente uma decisão simples. Então, há certamente um início lá na interface. Nós podemos, até para ficar parecido com os demais, criar uma operação chamada, com o nome do caso de uso, chamada iniciar partida. Vamos fazer isso. Criar a operação. Então, a operação iniciar partida. Aí está a operação iniciar partida criada. Muito bem, qual é o próximo passo? O próximo passo é verificar se há conexão, né? Verificar se conectado. Né? Muito bem, então, como até agora nós fizemos com que o componente interface usuário estivesse ligado ao componente interface servidor, né, e não o componente lógica, então é natural que o componente interface faça essa pergunta ao componente interface usuário e faça essa pergunta ao componente interface servidor. Então, colocamos isso então. O componente interface usuário invocará do componente interface servidor uma operação para saber se está conectado.
Então aí está a operação informar conectado e nós precisamos que tenha um retorno e nós já atribuímos esse retorno a uma variável chamada conectado que nós trataremos. Muito bem. O que acontece? Olha, eu tenho a possibilidade de estar ou não estar conectado. Se eu não estou conectado, essencialmente uma notificação. Agora observa, quem sabe se está ou não está conectado? O componente interface usuário. Se não estiver conectado, vejam, ele pergunta para esse componente se está conectado. Se não estiver conectado, ele essencialmente precisa notificar que não está conectado. Bom, isso vai ser feito internamente. Quando um componente invoca algo dele mesmo, isso é comportamento interno, isso não aparece aqui no nosso diagrama de sequência. Então só interessa para o nosso diagrama de sequência a outra possibilidade, né? Quando ele está conectado. Então daqui para frente tudo que vai acontecer apenas acontecerá se estiver conectado. Então podemos aqui já colocar esta condição. Vamos colocar. Então aí está, né, a condição, um fragmento combinado opção, com o operador opção, a condição conectado já aqui colocada. Então eu só sigo daqui para frente se conectado. Então observem que eu estou tendendo a concentrar a lógica aqui no componente interface usuário dessa vez, né? Ele é invocado a iniciar partida, ele verifica se há conexão. Se não estiver conectado internamente, ele vai colocar uma notificação na interface, mas comportamento interno de componente não aparece no diagrama de sequência. E se estiver conectado, sim, está conectado, bom, aí vamos ver no diagrama de atividades, né? Verificar partida em andamento. Se tiver partida em andamento, essa partida tem que ser encerrada localmente, não é isso? Muito bem. E é preciso enviar uma solicitação de encerramento para NetGame Server. Bom, nós sabemos, já que nós não queremos a conexão entre esses dois componentes aqui, o componente lógica e o componente interface servidor, que quem vai solicitar esse encerramento de partida vai ser o componente interface usuário, não vai ser esse. Então, na prática, o que o componente interface usuário e o que o componente lógica faça? Verificar se tem uma partida em andamento, se tiver, encerrá-la. Muito bem. Então, verificar se há partida em andamento e, se houver, encerrá-la. Que operação nós vamos, ou que operações? Operações são duas operações. Olha, tem partida em andamento, se tiver, encerre? Não. As coisas têm que ser de alto nível. Então, na prática, o que o componente interface quer pedir para o componente lógica é para encerrar uma partida se tiver uma partida em andamento. Não é isso? Então, estou dizendo que se estiver conectado, o componente lógica, o componente interface usuário vai invocar o componente lógica uma operação solicitando encerrar partida. Então, ok, ele pede para encerrar a partida. Agora observa que eu posso ter uma partida em andamento ou não é isso? Então, digamos assim, há uma condição em torno disso. Vamos colocar essa condição. Então, nós estamos agora supondo que encerrar partida retorna um booleano. Né? E esse booleano vai me dizer o quê? Olha, true, sim, eu tinha uma partida em andamento e que eu vou encerrar. Ou false, não, eu não tinha uma partida em andamento. Por que isso é importante? Porque se houver partida em andamento, é preciso solicitar ao NetGames o encerramento dessa partida. Muito bem, então coloquemos aqui uma condição. Vamos colocar a condição. Então aí está a condição colocada. Então, se houver partida em andamento, o componente interface usuário vai pedir para o componente interface servidor encerrar partida. Ok, aí está. E o componente interface servidor repassará essa invocação para o artefato NetGame Server. Aí está.
Muito bem, que mais? Bom, então após, voltemos aqui. Então, encerrar partida, ok, já foi solicitado, estamos então nesse ponto, já fizemos tudo isso, o envio do encerramento da partida, próximo passo é o quê? Exibir estado do jogo. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, se eu tinha uma partida em andamento, aparecia na interface uma partida em andamento, né, com os elementos de uma partida em andamento. Se eu encerrei essa partida, eu tenho que esvaziar o meu tabuleiro. Né? Então eu tenho que mostrar o novo estado do jogo com a situação inicial. Então, o que acontece? A interface precisa exibir a nova situação. Como ela faz isso? Bom, já que ela está com o controle, pelo menos até esse ponto nós decidimos que deveria ser assim. Se há uma partida em andamento, além de encerrá-la, ele precisa, o componente interface precisa pedir para o componente lógica o atual estado do jogo, para ele exibir na interface, que seria o quê? Um jogo em situação inicial. Bom, vamos colocar essa solicitação aqui, uma outra operação. Então, a operação informar estado e internamente ele exibe esse estado. Muito bem, tudo isso se houver partida em andamento. Voltemos para cá e observem, se não houvesse, após exibir estado, informar estado, exibir estado, a última ação é enviar solicitação de início para o servidor. E se não tinha partida em andamento, quer dizer, eu pulei toda aquela parte de a partida em andamento e vou direto aqui para a última. Então, enviar solicitação de início ao NetGames. Muito bem. Então, essencialmente, vejam, passando aqui por dentro ou indo direto, essencialmente ele vai solicitar iniciar partida. Então aí está, o componente interface usuário invoca do componente interface servidor a operação iniciar partida, e esse componente, por sua vez, vai invocar a operação iniciar partida reusada lá do NetGame Server. Então, aí está a operação invocada e chegamos ao final de mais um diagrama de sequência. Então, isso é a etapa 5. Né? A partir de cada um dos diagramas de atividades, eu vou produzir o correspondente diagrama de sequência. No diagrama de sequência, eu estou preocupado com as interações entre componentes e artefatos. Eu não estou preocupado com as operações internas, tudo que é comportamento interno não vai ser inserido nesse diagrama. E observem que a transposição do diagrama de atividades para o diagrama de sequência não é tão simples às vezes como aquele exemplo que eu mostrei lá do livro. Puxa, aqui as fronteiras refletem a comunicação entre componentes. Não, as fronteiras refletem quando uma operação é passada entre elementos. Então, qual é o ponto? A partir dos diagramas de atividades, nós produzimos os diagramas de sequência. Então, aqui o colocar pedra, o seu diagrama de sequência, o conectar, o seu diagrama de sequência, iniciar partida, o seu diagrama de sequência. A próxima aula prática eu vou passar para a etapa 6, só que antes disso eu vou produzir os diagramas de sequência dos demais casos de uso. Então, aqui do nosso diagrama de casos de uso, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu produzi 3, faltam 5, então desses outros em amarelo nós não vamos colocar. Então eu produzirei os outros 5 diagramas de sequência e quando iniciarmos a etapa 6 isso já vai estar pronto. Ok, produzidos então os diagramas de sequência, esta aula bastante longa, encerramos aqui.